Outra pergunta que temos aqui é a seguinte, como identificar, quem mandou pra gente, deixa eu mencionar aqui, ela fez a pergunta por telefone, essa pessoa é o Marcos Valim, ele é de São José dos Campos, São Paulo, e ele diz o seguinte: como identificar a igreja que me conduzirá à salvação, se todas falam de Cristo? Como é que fica isso daí, professor? Pergunta interessante. Olha, a igreja de Deus, Deus tem a igreja visível e a igreja invisível, querido telespectador e amigo ouvinte. A igreja visível, ela tem três características. Duas mencionadas em Apocalipse 14:12. Lá afirma que essa igreja guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Então você por aí já pode avaliar. A igreja que diz que segue a Cristo, ela ensina toda a palavra de Cristo, inclusive os 10 mandamentos? Outro detalhe, a igreja de Deus, além de guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus, tem uma terceira característica. Essa está em João 13:35. Lá Jesus afirma o seguinte: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a igreja de Cristo, a igreja visível, tem essas três características. Guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus e ama o próximo. A igreja invisível de Deus são os filhos dele espalhados em todas as igrejas. Os filhos sinceros, que vivem de acordo com a luz que receberam. Isso está em Apocalipse 18, verso 4. Lá Deus faz um convite a esses filhos sinceros para saírem de Babilônia, ou seja, da confusão religiosa, e ele usa um termo ali muito interessante: sai dela, povo meu. Então Deus tem duas igrejas, querido telespectador e amigo ouvinte. A igreja visível, que tem essas três características, e a igreja invisível, que também tem algumas dessas características, mas que está ainda espalhada por todas as denominações religiosas. Para você saber qual igreja seguir, você tem que ver qual é a igreja visível que tem essas três características, as características de Apocalipse 14:12 e de João 13:35. E você tem que ter em mente uma coisa: essa ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus é a coisa mais perigosa que existe. Em Mateus 7, 13 e 14, Cristo é muito claro em afirmar que há só dois caminhos: a porta estreita que conduz à salvação e a porta larga que conduz à perdição. Por quê? Porque é mais fácil. Muitas pessoas preferem adaptar a Bíblia à vida delas do que adaptar a vida delas à Bíblia. Então escolhe uma religião pensando o seguinte: bom, eu vou ir para essa religião porque aqui eu não preciso guardar um dia santificado. Não, eu vou para essa religião porque aqui eu posso tomar a minha cervejinha, né? Ou eu vou para essa religião porque aqui eu posso comer meu churrasquinho de porco. Eu vou para essa religião porque eu não preciso dizimar. Então tem essas coisas. Mas na verdade, nós devemos adaptar a nossa vida à Bíblia e nos lembrarmos das palavras de Cristo em Mateus 7, 21 a 23. Essas palavras são solenes e Cristo fala o seguinte: Mateus 7, 21 a 23, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele continua: muitos naquele dia em que ele voltar vão me dizer: mas Senhor, não fizemos nós milagres em teu nome? Não expulsamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas? Como é que o Senhor não vai nos salvar? Aí ele diz no verso 24: nunca vos conheci. Verso 23: nunca vos conheci. Aparte de mim quem pratica a iniquidade. A palavra iniquidade no grego é anomian. Anomian significa desrespeito à lei. Portanto, Cristo vai falar no dia do juízo o seguinte: aparte de mim quem desrespeitou a lei de Deus. Então, olhe para as características de Apocalipse 14:12, João 13:35, e você vai saber que caminho seguir. O Espírito Santo vai direcionar você, não tenha nenhuma dúvida disso. Muito bom, professor. Rapidinho, mais uma pergunta, é o seguinte. Olá, Tito, ela diz assim: olá, quero que você explique pra gente 1 João 5, 7 e 8. E diz assim o seguinte na Bíblia, professor. 1 João 5, o versículo 7 e 8. Pode ler, Tito. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses três estão de pleno acordo. Então, ela quer saber o que quer dizer isso aqui, professor. Mas olha só, nós vamos...